Está no ar o programa Estação Umbanda. Com a apresentação de Pai Léo das Pedreiras, com participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Ressuti. Olá, meus irmãos, saravá, que a paz de Oxalá seja com todos vocês. Sou o Pai Léo das Pedreiras, estamos começando mais uma Estação Umbanda e hoje para trazer mais um assunto, mais conversa, mais bate-papo. Boa noite, Mãe Priscila das Águas. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao programa e bora conversar. E boa noite para ele, que não é o Papai Noel, mas está do mesmo tamanho, Rodrigo Ressuti. Aceitando roupas vermelhas e uma peruquinha branca, faço um extra, hein? Boa noite, Pai Léo, Mãe Priscila, aos irmãos. Tamo aí. Não é Natal, mas vamos falar sobre Natal e Papai Noel. Mentira, sobre Umbanda. É sobre Umbanda mesmo. Nós vamos falar hoje sobre o recesso, né? Como que funciona o recesso. Como que é na sua casa. E a gente já quer pedir que você que está nos ouvindo, manda aqui nos comentários como é o recesso da sua casa. Se vocês param em dezembro, quando que vocês param em dezembro, se é no começo, se é no final de dezembro, se tem gira, quando que volta em janeiro, volta em março, como que funciona? Vocês têm alguns rituais específicos nessa época, às vezes rituais internos, conta pra gente que a gente quer saber como que funciona cada terreiro aí que está nos ouvindo. Mãe Priscila, como funciona no seu terreiro? Bom, o meu terreiro já está em recesso, já. Volta só em maio. Nós já estamos em recesso, Divina Luz desde o começo, completamos 15 anos aí ontem, segunda-feira, né, dia 8, sempre o recesso começa depois da nossa festa de Iemanjá. A festa de Iemanjá na praia é a nossa finalização, é a nossa entrega do ano, é nosso agradecimento do ano, então é a última gira mesmo que nós temos dentro da nossa casa e nós retornamos só em janeiro na festa de Oxóssi, né? Eu sou uma felizarda, né? Porque eu termino o ano com a minha mãe de cabeça e começo o ano com meu pai de cabeça, né? Então já começo, finalizo e inicio o ano aí com a energia dos meus pais aí de coroa, muito bem, né? Então, a gente acaba voltando sempre em janeiro, né? A gente costuma falar, eu fiz esse vídeo no quadro Início Mediúnico, né? Falando sobre o recesso, como isso funciona para o desenvolvimento e tudo mais. A gente fala recesso, mas nunca a gente fica 100% sem ter o que fazer, né? Porque sempre tem algo para arrumar, sempre tem algo, né, para reformar, para pintar, né, tem que fazer alguma reforma, alguma coisinha ali. É o momento que os terreiros tiram realmente para dar essa arrumada aí na casa, vamos dizer assim. E também para quem é dirigente, né, nunca para, né, porque a gente tem as nossas obrigações, tem que ir no terreiro para acender as velas do congá, as velas da tronqueira, né? Então, por mais que não está tendo gira, o terreiro ele não fecha espiritualmente, né? O terreiro fica aberto, então a gente está lá sempre firmando, né? Na segunda-feira mesmo, eu e o Pai Léo estivemos lá, acendendo vela. Quando a gente não viaja no final do ano, no dia 31 de manhã a gente vai lá, acende as velas, faz a firmeza para o orixá, que a gente acredita no orixá regente do ano, então a gente vai fazer a oferenda para Ogum, né, oferecendo ali dentro da nossa casa, a gente acende todas as velas para os Exus de todos os filhos da casa, então a gente tem aí os rituais aí que os dirigentes acabam fazendo, né, então recesso mesmo assim, é mesmo da espiritualidade, dos trabalhos em si, né, das incorporações, dos trabalhos abertos, mas não é, né, a gente ainda continua com as obrigações e tudo mais. E você, Rodrigo, como que era quando você trabalhou? Em 1962, quando eu parei, também era assim. É igual, né? As casas que eu trabalhei também paravam, coincidentemente, depois do trabalho de Iemanjá, né? Encerrava os trabalhos, né, na praia, né? Os médiuns já faziam suas entregas, lavava a coroa e só voltava em janeiro. Já tive terreiros que eu voltava em fevereiro, janeiro ficava inteiro de recesso. Acho que é bom também, né, para o médium dar uma descansada também, porque querendo ou não, um bandista ele trabalha muito o ano inteiro, né? Tem casas que trabalham uma vez por semana, mas tem casas que tem pelo menos 2 giras, né? No caso do Divina Luz, que tem
desenvolvimento e gira. Tem casa que tem 2 giras na semana, mais desenvolvimento. Então é bom também para o médium dar uma descansada, se conectar com a família, né? Tudo é cíclico, né? Fechar o ciclo, descansar um pouco a mente também. A própria assistência também, né? Porque a gente sabe que tem muita assistência que às vezes fica um pouco... Tem assistência que fica desesperada, né? Quando o terreiro vai fechar, deve ser né? que procura terreiro aí, que tem terreiro que não fecha, né? Se tiver terreiro que tivesse gira dia 25 de dezembro, iriam. Até porque tem terreiro que ainda tem o costume de fechar na quaresma, né? Também, Então né? acaba não fechando nessa época, porque eles já ficam quaresma inteira aí, né, em recesso, né, fechados mesmo, né? Então, é uns terreiros que trabalham sim aí na semana do Natal e tudo mais. E aí, resultado, né? Quem tem aquela carência vai procurar terreiro, né? Como o pai Léo falou no começo, tem terreiro que faz a sua gira de encerramento no dia 31, ou no terreiro, como eu também já vi muito terreiro fazer na praia. Eu já acho bem complicado, né? Eu também acho. Porque dependendo, a não ser que o terreiro tenha acesso a alguma praia bem particular, porque olha, deve ser uma muvuca você fazer no litoral aqui de São Paulo, no litoral do Rio de Janeiro, então uma loucura. Mas enfim, cada casa tem a sua liturgia, tem a sua forma de trabalhar, né? E o recesso ele também é importante para o médium também reciclar, ver o ano inteiro dele espiritual como foi, juntar também com a reciclagem, né, daquela coisa mística que a gente tem, né, de encerrar o ciclo, começar um ano, né? A gente tem muito disso, né, de virar chave, né? As tais promessas, né? Você que está ouvindo agora, quais promessas que você prometeu em dezembro do ano passado que você cumpriu, né? Eu tenho algumas dezenas que eu prometi que eu não cumpri. Olha, eu vou falar que, né? sinceramente, eu nem lembro, porque esse ano passou tão rápido que parece que o Natal Foi de ontem. 2024 foi ontem. É uma loucura né? mesmo. Esse ano passou voando e a gente já está no Natal de novo. E se você não assistiu o vídeo Orixá Regente, assista, que o Pai Léo falou que esse ano de 2026 vai ser mais rápido ainda, né? Então, daqui a pouco a gente está falando do Natal e do recesso Daqui a pouco estamos já falando da próxima década já, né? Então tá passando muito rápido e aí é legal a gente entrar nesse assunto, né? Como o Rodrigo falou, sobre fechamento de ciclos, né? De coisas que nós colocamos, metas que a gente coloca em todo início de ano. Todo mundo faz isso, né? Quem fala que não faz é mentira. É mentira, é verdade. Porque todo mundo tem ali aquela promessa, a listinha, a promessa, aquela né? coisa que quer mudar, que quer, e a gente acaba, às vezes, esquecendo disso, a gente acaba deixando de lado, porque a gente vai entrando novamente no automático. Então, é por isso que é necessário essas pausas, né? E esse ano, mais do que, até já cortando já, antes do Pai Léo, a minha Priscila, esse ano é um ano 9, é um ano de fechamento de ciclo, né? 2026 é ano 1, né? Então, tem tudo para quem quer recomeçar. Agora, quer limpar, agora é a hora certa, né? E eu mesmo deveria ter um carro da Graneiro para limpar, né? Por isso que esse ano muitas pessoas fecharam, né? Terminaram relacionamentos. Um bitrem. Sabe aqueles bitrem, aqueles conjugado, né? Por isso que muitas pessoas, né? E tem uma lógica disso, a gente tem que entrar nessas vibrações mesmo, né? Da própria numerologia, do baralho, né? Das cartas e tudo mais, dos orixás regentes, a gente perceber tudo isso. Eu sempre costumo falar que, para mim, é horrível o ano que Xangô tá na vibração, vamos dizer assim. Então, espero que o ano de Ogum seja melhor do que ele. Aliás, minha Priscila, final de ano é bom ler carta? Sim, aliás, quem quiser ler carta, um baralho cigano também, né? Eu jogo baralho cigano, não tenho uma consulta ali ao vivo com você, mas você vai mandar a sua pergunta e eu tô com uma leitura muito boa, que é a leitura do ano, né? Então eu vou fazer uma leitura de todos os meses do ano, né? Uma carta para cada mês, né? Então vou explicar o que significa aquela carta e também vai ter a numerologia aí para vocês, olha o brinde, né? Como um brinde aí, onde você vai entender como será o seu ano, qual o número do seu ano de 2026. Então vai vir aí bem legal. Se você quiser, tem aqui na descrição aqui, chama lá no WhatsApp que ainda estou aberto aí para receber. Que aproveita, porque a mãe Priscila vai ganhar na Mega Sena dia 31 e aí vai ser só por hobby, hein? Pois então aproveita. A partir do dia 20 eu já estou mandando aí tudo certinho pro pessoal aí que já está inscrito. Então, vem também fazer parte aí desse baralho cigano, até porque, né, a energia dos ciganos é muito boa para iniciar ciclos, né?
para trazer essa energia da prosperidade, para trazer essa energia de amor próprio, né? Os ciganos nos ensinam muito isso. Então, nada melhor do que você saber mês a mês qual é a sua carta para você entender aí e, quem sabe, né, ser um ano muito melhor do que esse. Eu, na viradinha, eu sempre gosto de acender uma vela para os ciganos. Eu boto o meu baralho ali, eu compro trigo, eu faço os meus O rituaizinhos. tema não é esse Eu do gosto, programa né? de hoje, né? Mas já entramos, né? No Mas final de ano já dando, tá aquela bagunça, né? Então, dando um spoiler, esse final de ano eu acho que a gente tem uma oportunidade muito boa, né? Porque esse final, o dia 1 de janeiro, que é o primeiro dia, será uma terça-feira, dia de Ogum, ó. né? Por isso a regência de Ogum, né? A regência de Marte. E número E 1, que é o começo de além tudo. do número 1, do ano número 1, a lua é crescente a passagem. Ó. Então a gente tem uma lua aí de prosperidade, uma lua de dinheiro, né? Para quem quer prosperidade. Eu acho que essa virada de ano, para quem quer melhorar o seu caminho financeiro, o seu caminho de trabalho, para quem quer ganhar dinheiro, essa agora. é a melhor virada de ano que a gente vai ter das últimas décadas. Mas voltando ao que a gente estava falando de recesso, a minha pergunta é a seguinte: é importante ter recesso ou não? Eu acho extremamente importante. Mas para vocês dois, é importante ter recesso ou não precisaria? Eu acho necessário. Porque eu estava até falando agora no outro bloco, o terreiro precisa respirar, as pessoas precisam respirar. O calendário de uma casa, de um terreiro de Umbanda, não é fácil, né? As pessoas têm, no mínimo, 2 atividades na semana, tem casas que têm 3 atividades na semana. Então, às vezes, tem médium que segunda, quarta e sexta está no terreiro, alguns finais de semana de alguns eventos específicos, seja para alguma fundamentação da casa, alguma afirmação, ou mesmo um evento social da casa para levantar fundos, né? Semana passada nós tivemos o bingo, né, na casa do Pai Léo, então quer dizer, sábado, domingo, né? No domingo, quer dizer, mas sábado está preparando, então quer dizer, é uma rotina puxada, e as pessoas têm família, têm que se divertir. Eu acho que essa virada, esse descanso faz bem para a mente, faz bem para a assistência, que às vezes fica bitolada, que a gente sabe que tem gente que começa a ficar desesperado, toda semana vai na assistência, né, repetindo os mesmos problemas. É bom para respirar, para dar uma descansada e para repaginar também. Todo momento de descanso é importante, né? Então eu acho que existe um momento de trabalho, mas também existe um momento de reciclar, de descansar. A espiritualidade não tira férias, mas nós estamos encarnados e a gente tem os nossos anseios, as nossas vontades. Às vezes é o momento que o médium tem para viajar, para descansar, para estar mais com a família. Então eu acho necessário, até socialmente falando, né? Eu acho que é muito importante essa reciclagem para o terreiro respirar e para os médiuns também. E aí, o ano que vem já começa toda aquela loucura de novo, né? Até porque a gente tem que entender que a espiritualidade, ela não está só dentro do terreiro, né? A gente aprendeu e entendeu muito isso na pandemia, que os terreiros ficaram fechados, né? Então, nesse vídeo que eu fiz do início mediúnico, eu falo muito sobre isso, da pessoa criar uma rotina, né, de rezar, de se conectar com a sua espiritualidade, de agradecer, né, na sua casa mesmo ali, e tendo essa conexão. E é importante, né, a gente dar uma pausa um pouco na mente, porque é cansativo, é o que o Rodrigo falou, né? A gente acaba trabalhando de segunda a quarta lá no Divina Luz, uma vez por mês na sexta, né? Então, às vezes é gostoso a gente ter todos os dias da semana tranquilos, né? Apesar que a gente sempre se coloca alguma coisa ali para fazer, né? A gente arruma alguma coisa do carnaval, alguma coisa ali, né? A gente acaba ficando mais doido, mas dezembro eu prefiro ficar mais recolhida, vamos dizer assim. Gosto de passear, de fazer algumas coisas assim, mas não ficar pegando muitas responsabilidades, porque eu já tenho responsabilidade o ano inteiro, né? E a cabeça ela precisa descansar. Mas nem sempre descansa, né? Um filho de santo às vezes dá trabalho aqui, dá trabalho ali, né? Porque continua ali algumas coisas, a gente vai continuar, o Pai Léo, que nesse sábado a gente tem a nossa festa de 15 anos, né, para comemorar os 15 anos do terreiro. Então, ainda querendo ou não, a gente está ainda resolvendo coisas, né, ou se organizando e tudo mais, mas é necessário essa pausa, né, até mesmo para a gente reorganizar nossas ideias, a nossa energia, né, da gente voltar um pouquinho mais aliado. Eu e o Pai Léo, a gente costuma sempre viajar no comecinho de janeiro aí, para a gente dar uma descansada realmente de tudo, a gente desliga celular, fica sem contato, a gente deixa
outras pessoas responsáveis ali se acontecer qualquer coisa, né, se precisar fazer alguma coisa, mas é necessário isso. Então você que é dirigente também, se permita também, né, se desconectar um pouco, né, o terreiro funciona sem você, existem outras pessoas para isso, então a gente também precisa ter essa humildade, né, de entender que também nós precisamos dar essa pausa, nós precisamos dar uma parada aí para que a gente volte aí, né, com força total para um novo ano aí que se inicia. Eu concordo com o que vocês estão falando, eu acho que é imprescindível, né, isso mesmo, para dar uma descansada, até mesmo porque, espiritualmente falando, a gente fala de ciclos, né? A gente precisa encerrar um ciclo com Iemanjá, com as suas entregas, para abrir um novo ciclo com Oxóssi, né, que é o orixá dessas coisas, de começo de ciclo, dos nossos objetivos, né, a flecha que objetiva as nossas coisas. Então, eu acho extremamente importante. Como que você... O Rodrigo, ele tá num recesso há 32 anos já. Recesso sabático. Mas, mãe Priscila, você que está no recesso, como lida com esse recesso? Não bate uma abstinência de macumba, não? Não! Olha, sinceramente não, eu tenho eu fico bem tranquilona. Eu sou uma pessoa bem desligada em relação a isso, né, até porque eu não paro totalmente, né, porque ainda no meu centro espírita eu vou até dia 20, então ainda eu tô ativa na espiritualidade, né, por mais que eu não tô no Divina Luz, mas no centro espírita que eu trabalho, ainda a gente tem mais 2 sábados aí pela frente, então, eu acho que eu tenho muito essa conexão com a espiritualidade, porque eu entendo que a espiritualidade ela tá do meu lado, independente se eu tô ali ou não, e isso eu tento passar para os médiuns, né. No vídeo que eu gravei, eu falei muito sobre isso, da pessoa entender que a espiritualidade está ali, que se você precisar meditar, se você precisar pedir, agradecer, a espiritualidade ela vai te ouvir, porque a espiritualidade está dentro de você, né. A espiritualidade não é do terreiro, não é do pai de santo, não é da mãe de santo, é sua, né. Então se você aprende a se conectar, não tem como você sentir falta, porque você vai sentir a presença deles, você vai sentir intuição, você vai sentir algo ali que você precisa, mas eu acho necessário a gente dar essa pausa, a gente ter se desconectar um pouco dessas coisas também, de ficar muito bitolado. Tem pessoas que são muito bitoladas em religião, não é só na Umbanda, né, vamos falar no geral em si, né, a gente dá essa pausinha aí, a gente dá esse momento de se conectar com a família, né, eu pelo menos amo Natal, então para mim Natal, assim, é algo que eu gosto de estar ali com os meus familiares, com as pessoas que eu gosto ali de me reunir, né, então, ainda mais esse ano que eu ganhei o presente de ter um sobrinho, então o Natal vai ser muito mais especial, porque a gente teve o nascimento dele, então, é tudo muito, para mim é muito família, então para mim dezembro é esse meio um ano, não que o Divina Luz não seja minha família, é sim minha família, mas eu acho necessário cada um estar ali, se reconectando com a sua fé, se reconectando com a sua energia e entendendo que a espiritualidade está ali, né, de qualquer forma, né. E lógico, ajudando o seu terreiro se tiver que pintar, o Divina Luz esse ano vai ter que pintar, então meus filhos que estão ouvindo vão ajudar nos multirão que a gente vai fazer aí de pintura, né, para que o terreiro volte aí também tudo arrumadinho aí para 2026. E você, Rodrigo, você já está parado há um certo tempo. Como não se desconectar da espiritualidade? Bom, eu parei na época que o Zélio começou, e a gente está até hoje, né, 1908. Não, eu já estou uns 3 anos parado. Eu sempre levei a minha mediunidade de uma forma muito racional. Então, eu respeito, mas às vezes eu vejo alguns médiuns que vão para um lado de um fanatismo que eu acho meio perigoso, sabe? Que nem, as minhas entidades me chamam, me falam, não me deixam. Porra, se você tiver esse tipo de mediunidade, abraça mesmo, né? Mas a grande maioria das vezes eu falo que você precisa se conectar a partir de você. Então, assim, eu nunca senti os meus guias muito perto de mim, mas também nunca senti longe assim. Porque, assim, eu confio neles. Às vezes, eu costumo dizer o seguinte, confiar nos guias é sempre muito importante. Tem gente que, às vezes, confia demais em si e não confia nos guias. Isso vira ego. Tem gente que confia demais nos guias e não confia em si. Aí também vira uma baixa estima espiritual e pessoal danada. Eu sempre tive esse caminho do meio. Eu sempre acreditei que a espiritualidade me ouve, independente de qualquer coisa,
Mas eu sempre procurei tomar uma atitude muito racional nas minhas caminhadas. Eu acho que também vale essa reflexão, porque tem um bandista que às vezes não dá um passo sem... Ai, será que meu preto velho acha que é interessante? Agora o terreiro está fechado. Será que eu vou ligar para o meu pai de santo? Será que eu faço uma firme... Calma. Antes de tudo, você tem o teu livre-arbítrio, a tua saída. Se você tem algum momento de conexão que você se sente inseguro, vai lá, firma uma vela para o teu guia. Eu, às vezes, quando tenho uma insegurança, com tudo, eu pego o meu baralho, eu peço intuição para o cigano para me ajudar. Às vezes eu tô lá e sai umas cartas que eu me assusto, eu fecho, porque quando você está conectado de forma limpa, você ouve umas verdades que você não quer ouvir. Porque às vezes a gente vai pedir a intuição e vem a intuição como uma bofetada na cara, né? Que aí é em cima das nossas fraquezas, dos nossos erros, e a gente tem que admitir também, né? E eu sempre tento me conectar de alguma forma. Às vezes eu sou um cara hoje em dia muito mais relapso, mas faço um banho, tento me conectar. Às vezes eu gosto muito de me conectar quando eu estou sozinho, ouvindo uma música, alguma coisa. Então, assim, eu sempre tive uma intuição muito racional, mas sempre veio algum tipo de resposta. Por mais que fosse aquela resposta que o moleque mimado não quer ouvir, mas ela veio, né? E você pode ter certeza que os seus guias, por mais que você possa estar ouvindo agora e falar, ai, mas eu não ouço, eu não vejo, eu não sonho, mas a resposta vem. Vem através de uma pessoa estranha na rua, vem através de uma coisa que você está olhando do nada e vê uma imagem e na hora vem um flash na tua cara daquela pergunta, você fala, caramba, por que veio essa pergunta com essa resposta? Então, de alguma forma, eles vão te responder. Por mais que você... E outra, eu estou falando porque eu não trabalho já uns 2, 3 anos. Você que vai ficar um mês fora da mediunidade, não entre em desespero, porque o guia também precisa da tua confiança. Aliás, eu sempre digo isso. No trabalho espiritual, você é parte integrante do trabalho. Não curando, não sendo a pitonisa, mas impondo também a sua opinião, o seu pensamento em cima daquilo que a entidade está, naquele momento, dissertando. Ela também conta com a tua capacidade ali anímica, mas no sentido positivo, de ser um bom conselheiro, de fazer o raciocínio de uma questão, porque muitas das questões que nós atendemos quando estamos incorporados é para a gente. Tem muita coisa que é para a gente. E que são provas para a gente falar, caramba, olha, aquela pessoa passa por algo muito pior que eu e ela está conseguindo se levantar. É um aprendizado também. Isso quebra um pouco do ego, né, do médium, né? Que acha que é autossuficiente, que o guia faz tudo, mas quando, na verdade, quando o buraco é na tua própria vida, ali que o guia quer saber se você está preparado, né? E esse momento, acho que de reclusão, assim, de ficar um pouco distante das incorporações, pode ser um momento muito íntimo com o teu guia, porque você vai aprender a se conectar com ele através do pensamento, que é muito mais, às vezes, difícil do que no trabalho, que é algo já automático. Então, é uma reflexão que o médium também poderia entender, se conhecer um pouco mais agora, nesse momento de virada de ano, onde o guia está vendo você, mas ele também está te dando os empurrãozinhos para falar, vai, vamos ver até onde você pode chegar por você, né? Então, pode ser algo muito transformador e até, de uma certa forma, novo para o médium entender um caminho espiritual sem incorporação, né? Eu acho que o que a mãe Priscila falou é essencial, né? Que não é porque você não está no terreiro que você não vai se cuidar. É importante que mesmo no recesso as pessoas continuem fazendo seus banhos, fazendo suas firmezas, né? Se precisar de algo, aconteceu alguma coisa, procure seu dirigente, né? O terreiro, ele não fecha a gira, né? Ele não termina. A gira não fica fechada, o congá não está fechado. Ele está em recesso, mas se precisar, e eu vou te falar, nesses meus 22 anos, já algumas vezes a gente teve que abrir gira no recesso, porque alguém precisava, uma gira de cura, uma gira de ritual de 7º dia, infelizmente. Isso já aconteceu. Então, o terreiro não está fechado, né? Ele está apenas de recesso. Então, é importante a gente falar que o médium continue fazendo as suas obrigações, acendendo suas velas, mantendo seus banhos, né? Fazendo o seu contato com as entidades. Eu acho que... E aí eu vou até puxar um gancho. Eu sou um cara que a pandemia me mudou muito, em vários aspectos. E um deles é que eu, antes da pandemia, eu era um médium que estava no automático. O que era um médium que estava no automático? Eu ia para o terreiro daquele jeito sempre, fazia as mesmas coisas e pronto.
Quando veio a pandemia, que eu tive que me ausentar do terreiro, querendo ou não, o terreiro ficou fechado mais de um ano, eu tive que não me reinventar, mas eu tive que me reencontrar como aquele médium que não tinha um monte de obrigação, porque, querendo ou não, como dirigente, na pandemia as obrigações ficam bem menores, e aí aquele cara que podia, não tinha que apenas olhar para o outro, eu podia olhar para mim. E eu acho que isso me mudou muito, eu acho que isso é legal do recesso. Aproveita o recesso, mas assim, as giras da minha casa é de segunda-feira. Aproveita as segundas-feiras de recesso, coloca tua roupinha branca em casa, faz teu banho, se conecta com a tua espiritualidade. Não é para você incorporar, não é para dar passe em ninguém, não. Aproveita esse recesso também para você se conectar consigo mesmo. Eu acho que isso também pode auxiliar muito o médium nisso, e principalmente dele fazer do recesso um momento de descanso. Ah, Pai Léo, mas pô, não é para ter descanso? Para que eu vou ficar fazendo isso? Entenda uma coisa, isso os budistas falam muito. Meditação é a aposentadoria da mente. Você não precisa meditar para conseguir algo, você não precisa botar sua roupa branca para incorporar ou para fazer algo. Às vezes é só para se sentir, só para se equilibrar, é olhar para si. A gente tem que fazer isso o ano inteiro. Mas não é porque o terreiro tem recesso, você não deve fazer isso olhando para você. Posso fazer um momento pinga-fogo agora? Pode, faça. Por exemplo. Não, faça um momento enxupimento. Um enxupimento, então. Mas assim, não é aqui querendo falar que é perigoso ser médium, mas a partir do momento que o médium, vamos supor, médium que entrou esse ano para a corrente. Sim. Tá? O que eu posso e o que eu não posso fazer depois que eu me tornei médium? Então, por exemplo, final de ano eu tocava geral, eu ia para umas baladas, eu enchia a cara, eu fico muito louco, é hora de se libertar. Até onde isso pode e até onde isso é um mito? Ou seja, quais os perigos que depois que eu assumo o caminho espiritual, eu tenho que ir até a página 5, porque senão eu posso me prejudicar? Eu tenho uma visão até mesmo um pouco polêmica, um pouco diferente de algumas coisas. Eu não vejo tanto problema da pessoa em determinado momento extravasar e nada disso. É lógico que aí, falando não só como pai de santo, mas como cidadão, gente, se você fica alcoolizado a ponto de você não saber o que você está fazendo e colocar-se em risco e colocar outras pessoas em risco, independente se você é médio ou se você não é médio, você está fazendo algo que não é legal, é imoral, né, no mínimo. Né? Eu vou beber todas e vou pegar o carro. Isso não é um problema de quem é médio, isso é um problema de quem faz isso. Depois não adianta culpar o guia, né? Sim. Então, assim, eu acho que tudo em excesso faz mal. Né? O médium, eu tinha um médium na minha casa que ele falava isso, ser médium é escolher algumas coisas a se privar. Então, eu acho que o médium não tem que ficar bêbado. Isso eu sou bem sincero. Né? O médium ele pode ficar alegre, ele pode ficar tranquilo, mas a partir do momento que ele está alcoolizado, a ponto dele se desequilibrar, não é legal. Então não é legal. Pai Léo, mas eu não posso ir numa festa, eu não posso. Lógico que você pode, vai na festa, vai curtir, vai beber, sabe, vai sair, sabe, vai, com todo respeito, vai transar com segurança, né, sem botar você em risco e nem as pessoas, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu vou ser bem sincero, Rodrigo, eu falo que minha postura é um pouco polêmica, porque assim, eu ainda prefiro um médium que saia e vá para uma balada do que um médium que fique em casa fazendo fofoca no WhatsApp com outro filho de santo. Eu acho que esse cara prejudica tão mais quanto o outro. E vou te falar, o cara ficar em casa, não, eu fico em casa, eu sou todo puritano, mas os pensamentos dele são tão piores do que quem está na rua, é mais perigoso e vai desequilibrar e vai afastar ele mais da espiritualidade do que o outro. Isso também não quer dizer que você está dando um salvo-conduto de que, tá em recesso? Vale tudo. Vale tudo. Não, não é. Vale aquilo que é legal para você, aquilo que não te prejudica e aquilo que principalmente não prejudica o outro. Se não faz mal para os outros, se não faz mal para você. Meu pai fala uma coisa, isso eu ouço desde que eu sou criança, né? Desde que eu sou pequeno. Meu pai sempre falou isso. Se você faz algo que você se envergonhe, não faça. Se você faz algo que você não pode falar para os outros, não faça. Essa semana saiu uma charge da Porta dos Fundos bem interessante, que o cara morre e ele chega no portão de São Pedro. Tá São Pedro lá. E aí São Pedro fala assim, me dá seu telefone? Mas pra que, São Pedro? Não, me dá seu telefone. São Pedro, eu morri, tô sem telefone. Não seja por isso. Aí ele bate de pau pro telefone vir.
posso ler todas as mensagens? Posso ler tudo que está aqui? Aí o cara fala, pô, São Pedro, sacanagem, também não. Então você não vai entrar no céu. É mais ou menos isso. Se a gente fizer isso, porque isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal, gente. Tome muito cuidado com esses pais de santo que se colocam no pedestal como se fossem anjos, santos, sabe, incorruptíveis. Porque tem pai de santo não que é, também... as coisas não são assim. Tem pai de santo que domina. Então, outra pergunta pinga-fogo. Vamos lá, fazer uma pergunta para a mãe Priscila agora. Até onde o pai de santo pode interferir na vida do filho positivamente e quando já começa a virar um abuso mental, um domínio sobre a pessoa? Até onde pode e até onde é exagero? Então, na verdade, o pai de santo ele não pode controlar a vida pessoal do filho, né? O que a gente ensina dentro da espiritualidade, e isso, cada médium vai entendendo aos poucos, né? A gente não pode obrigar uma pessoa que tem uma vida, uma vida que sai para balada, quem é mais jovem, né? Hoje em dia, os mais velhos acabam tendo preguiça, quer dormir cedo, né? Mas tem pessoas, né, que têm essa rotina Vibe. de ir para balada, que sai, né, que passeia mais, que acaba bebendo uma cervejinha, alguma coisa assim no final de semana. Você não pode obrigar o médium a não, você não pode ter mais essa vida. Não. A gente precisa entender que nós somos seres humanos e nós precisamos também ter o nosso lazer, os nossos momentos ali, né, de se divertir, de estar ali fazendo algo que nos faz bem. Até porque é o que eleva a nossa energia, por mais que você fale, mas é carregado. Mas se me faz bem estar num lugar com meus amigos, rindo, né, ali passando um momento divertido, eu estou elevando minha energia, eu não estou me conectando com uma energia ruim, né? A gente tem que se ligar nisso também, né? Hoje em dia as pessoas falam, mas a pessoa que está no bar está pegando o carrego, não sei o que lá. Se eu nem pensar no carrego, gente, eu vou passar longe do carrego. Tem até na porta né? do terreiro, se É precisar. melhor uma pessoa feliz estando ali ao lado dos seus amigos do que alguém depressivo dentro de casa, né? Com um monte de pensamento negativo. Então a gente tem, eu não posso mandar no médium. Nós ensinamos, né, nós falamos que com o tempo os médios eles vão percebendo que alguns locais já não é mais legal energeticamente, tem coisas que não são legais e o médio vai criando isso dele mesmo. Agora, dirigente obrigar, dirigente bater, né, como a gente viu uns vídeos aí recentemente, dirigente achar que é dono, que o filho de santo não pode namorar outra filha de santo, e filho de santo não pode sair com... Não tem como, gente. Até porque hoje nós estamos na era WhatsApp. Né? A gente fala que é o grande vilão dos terreiros, porque na nossa época que a gente desenvolveu, a gente não tinha WhatsApp. Né? Para a gente falar com o nosso irmãozinho... Era fofoca olho no olho. Ou a gente falava pessoalmente, ou pegava o telefone, que quase ninguém usava, para falar por telefone. Mas não tinha. Hoje em dia, o filho sai dali na própria calçada do terreiro, se quiser, ele manda mensagem para o outro, para falar mal do outro, para criticar a gira, para criticar o dirigente, né? A gente sabe que isso acontece. Então, mas se você tem uma boa conversa, se você tem você não seja abusivo com seu filho de santo, eu acho que as coisas caminham de uma forma mais leve. Eu não acho que eu e o Pai Léo somos abusivos. Eu nunca me meto na vida de ninguém. Se a pessoa fala alguma coisa, vem perguntar para mim como mãe de santo. Tem alguns filhos de santo que são meus amigos pessoais, né? Quando eles vêm falar com Priscila, eu vou ter um jeito de conduzir, e quando eles falam com a mãe Priscila, eu vou ter uma outra forma de conduzir, né? Então é diferente, aí a gente tem que saber mudar os papéis, né? Até porque eu trabalho com a minha irmã carnal, minha irmã é minha filha de santo. Então, quando eu vou conversar com ela como irmã, como, né, uma amiga ali, eu vou conduzir de um jeito. Quando eu vou conduzir como mãe de santo, vai ser de uma outra forma, né? Como irmã, às vezes eu dou umas coisas aí que eu dou umas broncas. Agora, como mãe de santo, eu não vou mandar na vida dela. Não vou mandar do que ela faz, o que deixa de fazer. Isso depende do filho, aí é a evolução de cada um. Do entendimento que ele tem da espiritualidade que ele está ali, né, das próprias entidades dele conduzindo ele para um caminho mais tranquilo, para um caminho que às vezes, né, ele caminhava para um caminho errado, então ele vai entendendo, e os próprios médios falam isso para a gente. Hoje eu vejo que algumas coisas que eu fazia, hoje não me sinto bem em fazer, não é por culpa, mas é porque às vezes não se sente mais, né, naquele ambiente, naquela energia, que às vezes prejudicava ele em algum momento. Então, eu acho que nós não podemos e não devemos mandar na vida de ninguém. Eu acho um absurdo quando eu vejo isso. Terreiros
que não deixam essa coisa de namorar. No nosso terreiro, a gente tem algumas pessoas que se conheceram lá no terreiro, que estão juntas até hoje, até que terminaram, alguma coisa assim. Mas eu não posso mandar isso na vida da pessoa, até porque vai que a pessoa ali é a alma gêmea da outra. Eu estou mudando o caminho ali, eu estou sendo uma pessoa ali que vai atrapalhar essa energia de se encontrar. Então, eu não posso ter esse pensamento, é lógico, a gente tem que pensar, se você arrumou alguém dentro do terreiro, você tem que entender que no terreiro você é irmão de santo, irmã de santo, né? Você não tem um relacionamento, então as pessoas têm que ter o respeito, né? De não ficar se beijando, se pegando no meio do terreiro, né? Ali você é irmão de santo, lá fora o que você faz, o que deixa de fazer, não compete a mim, não compete a nenhum dirigente, pelo menos é a minha visão. É porque tem terreiro que o pai ou a mãe transforma o filho num bobão ou numa bobona, né? O filho fica tão medroso, tão medrosa, que ele não consegue dar um passo antes de perguntar para o pai. Eu acho que isso também é muito perigoso. Isso é chatíssimo, né? Não pode acender uma vela. Tem que pedir liberdade para mim para namorar. Rodrigo, não posso pode falar uma coisa? Não pode fazer não sei o quê. Tem filho que fica bobo. Eu posso falar uma coisa? Horrível, né? Não é fácil ser dirigente. E não é fácil você ser dirigente do jeito que eu e a mãe Priscila somos. Que fala para o médio pensar. Porque quando você é um dirigente, como muitas casas são, não estou querendo falar que minha casa é melhor que as outras, não. Mas a minha casa tem uma doutrina que, ao meu ver, é melhor do que as outras nesse sentido. Senão, não estaria aqui, né? Faria uma doutrina que eu tento fazer o melhor trabalho que eu posso. E que eu acredito que seja. Não é fácil. Porque quando você tem um terreiro onde todos os filhos de santo, eles, para soltar um pum, eles pedem permissão. Eles te tratam como se você fosse um Deus encarnado. Não dá um passo sem pedir nada para você. Eles, sabe, você olhar, ele tá com medo, ele tá fazendo... Eu não tô falando que é melhor, eu acho extremamente pior, porque você está desrespeitando as pessoas, mas é mais fácil. Agora, quando você tem médico, que você ensina ele a pensar, ele te critica, ele conflita com você, e os dirigentes não querem esse tipo de coisa. É muito mais fácil eu, como dirigente, falar, gente, vamos todo mundo se jogar da ponte, todo mundo falar, vamos. É ditatorial o negócio. Entendeu? Então, por isso que muita casa não vai fazer esse tipo de coisa. Eu conheço casas, né, e a gente conhece pessoas em comum, que eu acho para mim isso surreal, que o filho de santo já tem casa aberta e ainda o pai de santo vai lá abrir coisa, abrir gira para ele. Pois é. Pô, não, você tem tua casa, você tem que ter tua liberdade, sabe? Diga-me, Priscila ficou brava. É bem complicado. Pediu a palavra, a mãe Priscila. Tem até, a gente já vê que, tipo, a pessoa já tem a sua casa e tá usando o logo da casa do pai de santo. Isso não existe, né? Porque, meu, você tem que ter a sua... A gente independência, né? A gente teve a primeira casa que saiu, né, da nossa raiz mesmo ali, do Divina Luz, né, que é da Michele, que é lá em Pedra Bela e tudo mais. E eu nunca vou mandar na condução do que ela tem. Se ela vir tirar uma dúvida, como ela vem, né, com o Pai Léo, olha, tá, isso aqui, a gente vai auxiliar e a gente vai ensinar, mas quem vai conduzir é ela, né? Na festa de Iemanjá ela estava junto com a gente, quem vai comandar os filhos dela não sou eu, não é o Pai Léo, é ela, são filhos dela, né? Eu não tenho eu tenho uma responsabilidade ali como vó, né, que parece até velho falando, e o Pai Léo como vô ali de santo, mas quem vai conduzir, quem vai doutrinar ali é ela, os filhos são dela. Então, em nenhum momento eu vou me meter em algo. É lógico, a gente pode dar dicas, auxiliar, porque a gente sabe que o início de uma casa é muito difícil, né? Até a gente ter ali o jogo de cintura, da gente entender algumas coisas ali que a gente precisa ser um pouquinho mais rígidos e tudo mais. Lógico, eu vou dar um auxílio para ela, mas agora eu obrigar ela a fazer aquilo que eu estou falando, nunca, né? Ela vai entender o que é melhor e as entidades dela vão entender o que é melhor. Vão ter coisas que ela vai trazer do Divina Luz? Vai, com certeza. Mas vão ter coisas novas que as entidades dela vão trazer e que maravilha, fico feliz que estejam fazendo isso. Então a gente vê às vezes esse cordão umbilical que não é cortado. É lógico, a gente tem que ter respeito, né? Hoje o Pai de Santo do Pai Léo não tem mais o terreiro por aqui, né? Mas quando o Pai Léo ia lá no Pai de Santo dele, ele entrava ali como realmente filho de santo, não como um maior que o Pai de Santo dele. Não, ele está entrando na casa que ele desenvolveu, na casa que ele vai,
né? Então, quando a gente vai em qualquer outra casa da nossa raiz, a gente vai ali com todo o respeito na condução daquele trabalho, né? Então, mas a gente vê que tem pessoas que acabam achando que são donos, até mesmo quando a pessoa já abre a sua casa e tem o seu caminho ali, né? Então, isso é muito complicado. É o ego, e a gente vê isso demais É um acontecendo. problema sério, porque, por exemplo, a responsabilidade do pai e da mãe de santo não é só formar médium, né? Tem pai e mãe de santo que está formando ali a personalidade social da pessoa, porque às vezes ele pega médiums muito jovens. Tem médiums que às vezes Até mesmo porque hoje a nossa religião ela está sendo bombardeada por jovens. muito jovens. Jovens que muitas das vezes, desculpa te cortar, Rodrigo, mas isso é uma realidade, jovem que muitas das vezes não tem acolhimento dentro de casa. Não tem. E pedem esse acolhimento com o pai de santo. E aí o pai de santo vai lá e, com todo respeito, caga a pessoa na vida socialmente. da pessoa. Exatamente. É surreal isso. Aonde poderia ser um caminho de despertar da espiritualidade e da consciência, aliás, eu adoro usar esse nome justamente por isso, porque a Umbanda não é só espiritualidade, a Umbanda também é consciência, e é verdade. Então, quer dizer, de que adianta eu falar assim, olha, eu tenho aqui uns 30 médios que começaram comigo. Aí as pessoas vão falar com os médios não têm medo de acender vela para o Exu dentro de casa, tem medo de acender uma vela para o anjo de guarda dele ou para o ori dele, seja como for a conduta que você ouve, aquele médium que não tem uma personalidade ativa. Claro, o médium que tem meses, ele tá com a boquinha fechada, ele tá com a orelha muito aberta. O médium tem 1, 2 anos, ele continua com a boquinha fechada porque ele está em aprendizado. Mas chega um momento que esse médium ele tem que amadurecer. E a gente vê terreiros que os médiuns estão há 10, 15 anos e eles não têm liberdade, às vezes, de fazer um banho dentro de casa, ou um bate-folha, ou uma firmeza, porque o pai não preparou esses filhos. E qual que é o resultado que eu vejo disso? É preocupante, porque se eu tiver 30 pessoas acuadas, assustadas e extremamente dependentes de mim, eu tenho uma corrente fraca. Eu não sei se vocês concordam com isso. Que corrente que eu vou ter de médiuns assustados que não conseguem dar um passo à frente com 10 anos dentro de uma casa? Ô, gente, e assim, os nossos filhos aí que ouvem, podem até pôr aí nos comentários. E o Rodrigo já foi nosso filho por um tempo, né? Por mais que ele tenha amizade com a gente. Eu me sinto, mas fico na assistência, mas tô lá. Mas ele pode até confirmar isso. Eu e o Pai Léo, nós somos muito abertos, né? De conversar. O Pai Léo é mais brincalhão do que eu, Mas né? tem hierarquia. Eu sou mais disciplinadora e tudo mais, mas assim, a gente tem esse contato com os filhos. E um filho de santo recentemente, se tiver... um filho de santo recentemente conversou com a gente, que a gente saiu para algum lugar aí, o Rodrigo estava até junto e ele comentou que um amigo dele que é do candomblé falou, nossa, mas eu não entendo isso, que você sai com seus dirigentes, você sai para jantar, que não entende esse contato que tem com o pai e com a mãe de santo. Gente, eu acho isso um absurdo. Pedestal, né? Eu não sou melhor do que ninguém, eu tenho filhos de santo que são mais velhos que eu, né? Que tem uma vida, que tem mais experiência que eu em alguns pontos da vida e tudo mais, eu não vou sentar para conversar e aprender com essas pessoas, pelo amor de Deus, gente. Então, eu acho assim, que às vezes a gente vê alguns relatos assim que são muito assustadores, de uma pessoa que é filha de santo falar, mas como assim, você vai viajar, né, quando a gente tem lá o retiro, lá que a gente vai viajar mesmo, para se divertir mesmo, não é nada espiritual, você tem esse contato, nós somos pessoas normais. E mesmo a gente. Todo meus filhos no banco imobiliário. Nossa, não joguem em banco imobiliário com o Pai Léo que dá raiva. Até porque nós temos todo esse contato aí com os nossos filhos, né? E mesmo assim, às vezes tem filho que tem medo de vir falar com a gente, de vir, às vezes, perguntar alguma coisa, principalmente quem é mais novo, né? E a gente tem essa abertura. Imagine quem não dá abertura, como não deve ser assustador para um filho de santo, gente. Tem médium que tem que pedir agenda para falar com o pai sobre um problema espiritual. É o fim da picada. Hoje em dia tem gente que agenda. Tem secretário. Secretário, eu queria ter uma agenda. Pai, eu queria ter uma agenda para falar espiritualmente com o senhor. Você está brincando comigo. Se você não tem liberdade com o teu pai de santo, você está no terreiro errado. Até porque, gente, no caso lá no Divina Luz, sou eu, o Pai Léo e o Pai Emídio, né? Somos os 3 à frente ali como dirigentes, né? E tem pessoas que conversam com o Pai Léo que às vezes ele nem passa para mim, porque às vezes não tem necessidade e vice-versa, né? Às vezes tem pessoas que têm mais afinidade com um com o outro, é normal, né? Vai vir conversar alguma coisa, tem mais afinidade com a mãe Priscila, tem mais afinidade com o Pai Léo, né? E tem coisas que às vezes
vem falar comigo, que às vezes eu não vejo necessidade, nem passo para frente, resolvi e tudo bem, né? Então, eu acho que você precisa ter, é lógico, os médios também precisam entender que não é porque você é amigo fora, alguma coisa assim, vai ser diferente o seu tratamento dentro do terreiro, não, né? Já falei aqui antes, né, sobre a gente ter essa postura de entender quando sou eu Priscila e quando sou eu mãe Priscila, né? A gente precisa ter esse entendimento. Mas a gente precisa ter, sim, uma energia de amizade, uma energia ali de família. Até porque o que a gente entende quando a gente tem nossos pais, né? Pais carnais. O meu pai e minha mãe são os meus melhores amigos, né? Meus irmãos, aquelas pessoas que são próximas ali, né? Então, a gente tem que ter isso no seu dirigente. Ele vai ser meu melhor amigo, vai ser aquela pessoa que vai me ajudar, vai me acolher, mas também que vai me dar liberdade de viver a minha vida sem ficar mandando ali o que eu devo fazer, o que deixo de fazer. Esse é um problema sério, porque tem terreiro que seduz muito rápido. Aí o pai Léo acho que vai concordar comigo. O pai é extremamente acessível, enquanto aquele membro da assistência não usou o branco. É como se fosse um convencimento. Sabe o político que arrancar teu Terreiro voto? bom não precisa convencer ninguém. Eu já falo isso desde sempre. Aí ele trata... Você chegou no terreiro, o cara já começou a te tratar. Ô, meu querido, cuidado, mas cuidado. tem terreiro que o pai é extremamente acessível, você se sente confortável. Botou o branco. Olha, eu tô sem tempo para te atender. Olha, vem... Como assim? Se o pai de santo não tem... Claro, vamos separar as coisas. Ai, pai, eu bati o dedinho na mesa espiritual. Porra, com todo respeito, vai crescer. Existem dúvidas. E, ai, pai, eu vou vender, eu tô com medo dessa semana. Oh, peraí, vai pagar um psiquiatra, um psicanalista. Agora, tô com um problema sério, aconteceu um negócio sério espiritual. Se o teu pai não tiver um momento de 2 minutos para te olhar na cara, me desculpa, ele não cuida do seu Ori. Ele está interessado na tua matrícula, na tua mensalidade. É polêmico, mas tem pai de santo que faz isso até conseguir que você entre. Depois que você entre, meu amigo, minha amiga, então tome cuidado também. Por isso que é importante procurar terreiro não pela quantidade, mas pela qualidade. Tá? A quantidade não é sinal de terreiro forte. Gente, quem for no Divina Luz vai encontrar várias vezes eu entregando ficha para assistência e o pai Léo entregando também no rito de cura. A gente tem a gente tem médium na nossa casa que entrou, que na verdade fez o curso lá que a gente dá introdutório, né, antes de entrar, fez o curso porque ela teve o primeiro contato comigo e com o pai Léo entregando ficha. E ela achou isso de uma humildade que ela falou, nossa, eu nunca fui numa casa que o dirigente está ali na frente, ou na lojinha, que às vezes você vai encontrar o pai Léo na lojinha vendendo as coisinhas, né? Às vezes na cantina a gente faz um rito de cura, eu faço 1000 coisas ao mesmo tempo, dirijo, eu entrego ficha, faço não sei o quê, às vezes estou lá dentro levando livro que às vezes a pessoa compra para o pai Léo assinar, né? A gente acaba fazendo um monte de coisa. E aí tem pessoas que falam, quando vê a gente lá na frente, e às vezes eu percebo isso, não sei se são pessoas que vêm do canal, que às vezes é a primeira vez, que quando me vê lá na frente, faz uma cara assim de espanto, assim, nossa, né, ela tá aqui na frente, assim. Então, se você for no Divina Luz, isso vai ser normal, porque geralmente eu fico ali entregando ficha, porque às vezes quem entrega ficha chega um pouco mais atrasada, então eu tô ali mais cedo, eu não vou ficar sentadinha no meu banco lá, eu vou lá entregar ficha, eu vou tirar a dúvida da assistência, como eu falo com qualquer pessoa, gente. Então, assim, eu não sou melhor do que ninguém. E às vezes as pessoas se assustam nesse ponto aí, né? E a gente tem que dar eu acho que é o exemplo que a gente tem que dar para os nossos médios. Tem pai que é super simpático, ou mãe super simpática na palestra, mas se você cruzar com ela antes da palestra, ela não olha na tua cara. Né? Então, a gente tem, é lógico, né? Existem coisas que a gente acaba sendo mais rígidas, né? Às vezes a gente tem que falar com um pulso maior ali, algumas situações que acontecem na assistência. Mas eu vou ser sempre ali solícita, quem me para ali para perguntar, eu tiro dúvidas e tudo mais. Né? O próprio pai Léo, quando fica na lojinha também. Então, eu acho engraçado quando eu vejo esse espanto, porque eu acho uma coisa tão normal, né? Uma coisa de você estar ali, né? Ajudando no que for preciso, porque se eu tenho um cargo acima, dentro da hierarquia, eu tenho que ensinar meus médios a ter humildade. Então, se eu for uma pessoa que não tem humildade, que médios que eu estou criando dentro da minha casa? Médios que vão maltratar as pessoas, que vão, né, fazer um monte de coisa errada. Então, assim, se eu sou exemplo, eu vou estar lá exemplo. Se eu posso ficar lá na frente, qualquer pessoa pode ficar, porque qualquer lugar que o terreiro precisa,
eu tenho que me sentir útil. Não teve um rito de cura, né, que as pessoas, o nosso rito de cura tem uma dinâmica diferente, e aí não tinha ninguém ali que conseguiria fazer aquela chamada ali, porque era um pessoal mais novo, né, os outros mais velhos precisavam ficar na maca, né, não tive tempo de ensinar, porque muita gente chegou mais tarde. Eu falei pro Pai Léo, sem problema, eu fico lá, porque o Pai Léo ia trabalhar na maca aquele dia, eu fico ali chamando, e eu sou a dirigente principal do rito de cura, hein? Eu fiquei ali, o Dr. Carlos Alberto veio no início, deu a mensagem que ele dá sempre no início, depois ele ficou ali, só irradiado em mim, né? Ficou ali, se precisar de alguma coisa, ele me intuía alguma coisa, e eu fiquei chamando as pessoas, levando as pessoas para a salinha, e fiz o meu trabalho ali da forma que tinha que fazer naquele momento, não é porque eu sou dirigente que eu vou ser melhor do que os outros. Fiz ali meu trabalho, gostei, gosto, e sempre que eu posso fico lá na assistência, porque é um trabalho que eu gosto de fazer mesmo, de ver ali as pessoas, de conhecer a minha assistência, né, de conhecer as pessoas, eu acho que isso também é importante. E aí, Rodrigo, o que você acha disso? Eu acho super importante. Ele está pensando, aonde você estava? Eu estava pensando, estava passando por momentos da minha vida onde a gente também faz uma autorreflexão, né? Porque eu estava pensando justamente isso agora. O dirigente, ele acha Rodrigo, que... antes de pensar em matar, pense na educação. Pense na educação, é isso aí. Aliás, a educação que hoje em dia todo mundo critica tanto, né? Mas está faltando educação e cultura nesse povo. Mas assim, o dirigente, ele chega a ser inocente. Uma hora eu acho que ele chega a ser... Porque é muito iludido, é muito sonhador achar que aquele filhinho inocente que acabou de entrar para o terreiro, que você vai dominar, um dia ele não vai querer se libertar. Porque o tempo passa. Mas ele tem que ser liberto desde que ele entrou, né? Mas mesmo aquele que tem a mania de dominância, aquele que já é um abusador mental das pessoas, que nem, por exemplo, a gente teve aí esse caso ridículo daquele pai de santo, que acho que é da Bahia, né? Dando tapa na cara do filho, sabe? Se achando superior e ainda usando identidade por trás. Aonde que se conquista respeito com isso? Tem muito pai e mãe de santo, e aí também, e esse é pinga-fogo mesmo, hein? Que não tem coragem de dar bronca nos filhos e incorpora o seu animismo pessoal e passa a entidade para vir dar bronca. Quantos pais e mães que eu já não vi? Olha, hein? Cuidado, porque quando vem entidade X, eu não controlo e ele vem dar bronca geral, hein? Mentira! A entidade não vem dar bronca geral. Espiritualidade, se precisar fazer alguma coisa, ela corta pela raiz quem tem que sair. Não é a bronquinha, não é a chamada ou aquela chamada moral que a entidade vem para brigar, que todo mundo fica assustado. Aliás, se o teu filho, você dirigente que está ouvindo, tem medo de você, ele não te respeita. Porque a coisa mais triste que tem é você ter um filho e uma filha que faz as coisas por medo de algo acontecer. E se vier o Exu do pai, se vier a cabocla da mãe, não. O bonito é aquele médium virar e falar assim, não, eu respeito meu pai e minha mãe porque eu acho ele legal pra caramba, eu acho uma sacanagem enganá-los, porque me deram caminho, me mostraram que eu sou responsável pelo... Isso que eu acho que essa é a maior vitória para o dirigente, do que ter um bando de filho bobo e boba, acuado, assustado, e outra, tem pai e mãe de santo que acha que vai perder filho. Se tiver que perder, vai com Deus. Pai e mãe de santo que realmente se sustenta não está preocupado com quantidade de filho. Não é isso que vai segurar a casa. Então, assim... Quanto mais filho, mais problema. Pois é. Então, assim, se você tem um grupo que você quer segurar na chibata, ali, quer segurar pelo medo, você vai ter um bando de gente assustada. A tua corrente é fraca. E vou te falar o outro lado, viu? Um dia, se a gente fizer um programa desse, vai ser bem polêmico. Porque existe o outro lado também. Existe o médium. Existe o pai de santo que tem que entender que o dirigente, ele não tem... O dirigente precisa entender que o médium, ele não é um número de mensalidade. Isso eu concordo com você. E tá cheio, hein? Mas o médium também tem que entender que a mensalidade dele não é um aluguel. Pois é. Porque isso também existe. Eu pago a minha mensalidade e ponto. Eu quero. Não é porque você paga a sua mensalidade que você não tem que limpar o terreiro. Não é clube de campo, né? De que você não precisa cumprir suas outras obrigações. Não, minha mensalidade está em dia. Não é isso. Sabe por que eu falo isso, Rodrigo? Porque em 22 anos de Umbanda, 15 anos de Casa Aberta,
é batata. Quando o médium começa a dar uma barrigada, que ele está pensando em sair do terreiro, ele não está feliz, ele não está contente, pode ser por qualquer motivo. Eu não vou aqui diminuir. Pode ter motivos que são realmente verdadeiros. 99, não vou dizer nem 99, 100% até hoje, dos médios que saíram da casa, a primeira coisa que eles fizeram, adivinha qual foi? Qual? Não pagar a mensalidade daquele mês. Já cai fora. Até hoje, a gente nunca, em 15 anos, teve um médico que saiu da nossa casa sem a dívida do mês. Nunca teve. O médico chegou e falou, olha, pai, a mensalidade do terreiro está aqui, mas eu estou saindo da casa por qualquer motivo que seja. Por quê? Porque o médium, infelizmente, ainda entende que a mensalidade dele é o aluguel por ele estar ali. Pai, então o senhor queria que ele pagasse mensalidade mesmo saindo do terreiro? Sim, porque a mensalidade é retroativa. Nós tivemos um caso, por exemplo, de um médium especificamente, que o médium saiu no dia 30 de outubro. Só que quando ele sai em 30 de outubro, a mensalidade dele é referente desde o dia 1º que ele trabalhou, ele gastou água, ele gastou luz, ele gastou copo. O que eu estou falando não é pelo dinheiro, porque não tem problema. Se ele sai, o terreiro, por mais que a gente tenha dificuldade financeira, e nós temos a nossa casa, mas a gente sempre aperta daqui, aperta de lá, fecha a conta, sempre acontece. Mas o que eu falo não é pelo dinheiro, é pela postura. Olha, pai, estou aqui. Eu falo de uma pessoa, que eu não vou falar o nome, mas essa médium me chamou a atenção uma vez. Ela chegou para mim e falou assim, eu posso conversar com o senhor nessa quarta-feira? Pode. E aí, na quarta-feira, assim que eu cheguei, ela pediu afastamento. Ela pegou as coisas dela, ela botou as coisas dela na assistência, e antes dela ir embora, ela passou pano na auréola. Essa pessoa, eu tiro o chapéu para ela até hoje. Por quê? Porque naquele momento, ela não estava preocupada, tipo assim, eu estou saindo daqui, ferre-se a casa. Não, eu estou saindo, e era uma questão dela, pessoal dela, tá? E ela tinha motivos para sair. Eu estou saindo, mas mesmo assim, eu vou limpar, era a minha obrigação. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de postura, porque infelizmente tem muito filho de santo que acha que o terreiro simplesmente é uma empresa. É um clube de campo. O meu Ogã falou isso esses dias, ele falou, poxa, eu não sei em que momento o terreiro de Umbanda, que deveria ser uma família, vira uma empresa. Vira aviso prévio, empresa, né? Médium de aviso prévio. Então, empresa, e não é no sentido monetário que a gente está falando, está falando no sentido social, que o cara quer puxar o tapete do outro, quer brigar com o outro, tá sempre reativo com o outro. Mas o terreiro é um reflexo da sociedade de médiuns que ainda não aprenderam, né, separar, né? Mas não deveria ser desse jeito. Mas, aliás, é um tema bem interessante. Eu peço uma coisa pro Rodrigo e não peço pra Priscila, a Priscila fica de cara feia. Mas existe muita competição. Nós temos médium da nossa casa que eu juro por Deus, não devem fazer isso no seu dia a dia. Sim. Tem médios da nossa casa que é assim, olha pessoal, eu estava pensando, vocês podiam escolher que cor a gente pinta a parede do terreiro o ano que vem. Aí o médium vai e fala assim, isso no grupo do WhatsApp, eu acho que podia ser verde. O outro já chega falando assim, pô, você é um idiota, verde fica horroroso, tem que ser azul. A pessoa não fala assim na vida dela social. Se ela fizer isso no emprego dela, ela é mandada embora. Lógico. Se ela fizer isso na família dela, alguém vai mandar ela para aquele lugar. Sim. E por que a pessoa acha que pode fazer isso no terreiro? Porque ela é aquilo que eu falo. Eu já vi brigas de médium que firmou o ponto da entidade. E o outro médium que estava em desenvolvimento não firmou, ficou bravo com o outro, parou de falar. É ridículo isso. Então, quer dizer... Às vezes eu tenho a impressão, a mãe Priscila falou isso essa semana, nós vamos chamar os pais para conversar. Os pais dos médiums. Reunião de quinta série. É bebê, é criança. Na minha casa não tem criança. O médium na nossa casa só pode trabalhar por 18. Então todo mundo na minha casa tem mais de 18. Mas eu tenho a impressão, às vezes, que eles parecem que têm 12, 11, 9. Tem criança, a gente brinca com isso, que é evangelização. Eu tenho criança na evangelização que é mais madura do que médium que está na corrente. Muito médio, eu sei, é verdade. Por isso que eu falo que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado, porque o terreiro ele é uma extensão da sociedade. E aí é o perigo, porque tem gente, do mesmo gente que tem gente folgada e precisa de uma rédea, tem muita gente acuada que vira um prato cheio na mão de abusadores de quase psicopatas. Aliás, tem muito pai, mãe de santo, que precisava estar tomando tarja preta, né? Não tem entidade, né? O que tem é o seu alter ego ali, né? Se manifestando, né? Então tem gente que vive uma prisão mental, né? Vive um juqueri da vida, né? Pais dominantes. Por exemplo, a gente vê casos, não tanto na Umbanda, mas a gente vê também,
de pais que a entidade vem em terra e obriga o filho a limpar a casa do pai de santo, obriga o filho a fazer empréstimo, desfaz namoro, acha que não é certo aquela pessoa. É um verdadeiro tormento psicológico, né? Então, por isso que eu falo, tome cuidado onde você vai. Antes de tudo, tome cuidado onde você está pisando, porque não é apenas a ilusão daquela coisa linda de incorporar, mas sim enxerga como que é a tua célula dentro desse terreiro, como que as pessoas convivem, como que são as reuniões, como é que são tomadas as decisões, como que o teu pai de santo te trata principalmente fora da auréola, se existe ali uma democracia, como o pai Léo falou, se as pessoas têm direito a opinar, se gradativamente, conforme você vai ganhando espaço no terreiro, você é ouvido, você também tem o seu momento de ser, sabe, porque às vezes a gente só ouve, mas a gente também precisa ser ouvido. Então, assim, tome cuidado, porque às vezes você está num momento de profunda depressão e você acaba encontrando um local que você acha que é a salvação da tua vida e ele acaba virando a tampa do teu poço. Então, por isso que por isso que a pessoa tem que ter a consciência e ela tem que entender que existe o trabalho espiritual, mas preste atenção também nos bastidores que ali você vê onde que é a tua casa. E a casa. pessoa também precisa entender, e aí eu vou puxar para o meu lado, que pai de santo e mãe de santo também tem vida social, tem problemas, né? Nós passamos também por dificuldades e às vezes os médios não entendem isso, né? Para a gente é muito puxado, e eu falei recentemente num grupo lá do desenvolvimento que eu sou responsável, que às vezes é cansativo demais, né? Porque a gente acaba às vezes falando e o médio não entende, né? E acaba tornando algo ali muito maior do que deveria andar, e às vezes a gente já está com a mente cansada. Por isso que o recesso é necessário para a gente dar essa pausa. Qualquer coisa que chega agora, a gente fala, gente, vamos entrar de férias, né? Deixa a gente tapa na cara, que nem aquele pai de santo deu. Deixa entrar de férias, vamos repensar, vamos silenciar a mente, né? É necessário para acontecer essas coisas, né? Porque chega no momento que tem um estresse, né? Como acontece na nossa vida pessoal, no trabalho, né? A gente precisa ter uma pausa, às vezes, de algumas coisas também do trabalho, né? Para a gente alinhar tudo novamente, né? Por isso que é necessário as férias, né? Quem não tira férias, pelo amor de Deus, não tem, fica louco, né? Porque é tanta demanda ali e a gente não consegue lidar. Então, as pessoas também têm que entender, né? Então, às vezes tem que entender que também o seu pai de santo passou por um momento difícil aquele dia, tá passando por algum momento ali difícil, que às vezes a gente não vai abrir para vocês, né? Então, às vezes a gente tem que ter o respeito de ambos os lados. Os dirigentes terem respeito pelos seus filhos também terem respeito pelos seus dirigentes. E aí eu vou fazer uma pergunta pinga-fogo para vocês dois. E aí? Eu tô com um problema sério, eu tô mal e eu preciso desabafar. Com quem que eu desabafo? O pai de santo? É. A gente tem as nossas pessoas que a gente acaba fazendo, né? Geralmente seria com o seu próprio pai de santo, mas às vezes se você, não tem um contato, ou o pai de santo já desencarnou, a gente tem, eu e o pai Léo, a gente tem a graça de ter, né, grandes amigos dentro da espiritualidade. Então, no começo do Divina Luz, a gente teve a tia Tira ali, o pessoal ali do Candomblé, foram pessoas essenciais para o nosso início, né, da gente realmente, às vezes, ir pedir ajuda mesmo lá para as entidades, propriamente até para a Rose, para a tia Tira mesmo, né, a gente ia lá pedir formas ali de como a gente conduzia tal problema que acontecia na nossa casa, o próprio pai Roberto, né, então, a gente teve aí, no nosso início, a gente teve ajuda de muitas pessoas que já tinham uma caminhada dentro espiritual, que nos ensinaram ali, né, porque a gente aprende na prática, né, ser o dirigente, ainda mais no início, é muito difícil, tem muitas coisas que a gente erra, muitas coisas que a gente ainda não tem uma experiência, aí quando você vai ficando mais velho, igual agora o Divina Luz que completou 15 anos, a gente já tem a gente já percebe um filho que não vai durar muito tempo na corrente, a gente já percebe algumas condutas ali que vão dar problema, que a gente precisa ter uma outra visão, né? Então a gente acaba ficando aí vacinado contra isso. Mas quando a gente passa por alguma coisa, a gente sempre tem ali aquelas pessoas que a gente vai ajudar. Eu tive, né, o problema ano passado de saúde, né? Recorri sim ao meu terreiro, recorri ali às entidades da minha corrente, né? Recorri sim à espiritualidade. Então a gente também tem que ter essa humildade da gente dar uma pausa, da gente entender que a gente precisa ser cuidado também, né?
Mas é necessário isso. Se o médium, desde o início, ele é ensinado a, a se cuidar, a se respeitar, né? Quando ele passa por esse momento, ele entende ali que precisa dar aquela pausa. E não é pausa de incorporação de consulta, que não é isso, mas é entender que ali ele precisa de um momento dele ser cuidado, dele ser olhado, né? Independente se ele é dirigente ou não. Então, eu acredito que a maioria dos dirigentes tenham sim essas pessoas aí que acabam sendo esse suporte aí de quando acontece alguma coisa mais pesada, alguma coisa ali que precisa de um equilíbrio ali mental e até mesmo espiritual. É isso. Pai Léo ficou O pensativo. Pai Léo tá longe e Pai- aí não Pai dá Léo para eu está entregar o pensativo. microfone. Oferecimento, o gatinho do Pai Léo, que está em cima dele. A gente já pode até fazer a nossa oração, porque já Já tem pode. 1 hora de programa. É, né? programa de final de ano já durou bastante. E a gente né? acabou falando tanta coisa, né? Saiu do recesso, mas ainda tudo dentro do recesso, né? Pois é. Eu acho que é importante a gente entender isso. Então, é respeitar esses momentos, respeitar essas horas, né? Mas também respeitar a casa onde você está também, né? Entender que se nós Importante estamos em que- recesso, vai ter momentos que é aquilo que eu falei, né? A casa vai precisar de você, né? Vai precisar dessa limpezinha, que vai precisar organizar alguma coisa, né? Vai precisar pintar, vai precisar sim, para quem casas que vivem de aluguel como a nossa, que precisa sim da ajuda dos médios para pagar o aluguel, ainda mais porque O mês aluguel de tá dezembro, caro. bem caro, mês de dezembro a gente não tem a lojinha, não tem cantina, não tem essas coisas que acabam ajudando para pagar a conta e tudo mais, que as contas vêm, né? A conta de luz, água e o aluguel continua batendo na porta Tem aí. o prêmio da Mega da Virada, Né? né? Então, Opa! infelizmente, para quem é casa que terreiro que vive de locação e tudo mais, a gente sabe que é uma realidade diferente para quem tem o seu imóvel próprio, né? Então a gente precisa assim muito, muito dos médios aí nesses momentos. E é sempre bom também, né, começar o ano com uma energia nova, uma pintura e tudo mais. Então, ajude os seus terreiros, Casinha limpa. né? Sejam presentes também nesse momento. Lógico, se você estiver viajando, né, ninguém vai obrigar você a ficar lá fazendo as coisas. Mas se você estiver aqui, tiver esse tempo hábil, ajude, que é importante isso Aliás, pra gente. a minha mãe falava que a primeira coisa que a gente incorpora no terreiro é o rodo e o pano, né? Coisa que muito médium, às vezes velho, nunca incorporou, né? E quando eu digo incorporar o rodo e o pano, é arregaçar as mangas e limpar o seu terreiro, né? Porque tem gente que foge, né? Que nem o diabo da cruz, né? Mas acho que é isso, é importante saber que você é importante no terreiro. E se não te valorizam, e valorizar não é que vão te dar uma medalha, vão te levantar, olha, você é fundamental. Não, todos somos importantes. Agora, se na casa você não tem o seu devido respeito, você não tem o seu espaço, você não é ouvido, você não está sendo um membro, você está sendo simplesmente uma mão operária ali dentro. Então, veja quais são as casas que realmente respeitam os médiums, né? Porque o médium precisa ter um crescimento pessoal lá dentro. Aliás, uma vez eu ouvi de um professor, só para fechar um pensamento, primeiro dia de aula, ele falou assim: quem está fazendo faculdade pela primeira vez? Muita gente levantou a mão, eu também. Eu fiz faculdade tarde, com 30 anos. E aí o professor falou assim: independente da idade de vocês estão entrando uma pessoa hoje, e quando terminar o curso, vocês serão outra pessoa. Consciencialmente falando, o terreiro é a mesma coisa. Se você está dentro de um terreiro, já passou 2, 3, 4 anos, e você não evoluiu nada na tua vida, me desculpa, não venha culpar a entidade. Você é responsável por aquilo, e o amadurecimento passa por tudo isso. A responsabilidade, a dinâmica em grupo, se sentir importante, ouvir e ser ouvido, entender que o grupo ali é uma grande célula onde você não tem dependência, mas você faz parte daquela engrenagem. Então, se dentro de uma casa a tua vida não andou, você não fez nenhum esforço à frente para melhorar, reveja os conceitos ou, às vezes, reveja as suas atitudes, porque às vezes é você que está empacado, mas, às vezes, se você não tem condição de crescer, reveja o espaço que você está. É mais ou menos por aí. Não sei se o Pai Léo quer falar alguma coisa. Senão nós vamos. Não, o Pai Léo não quer. Para a Então oração. vamos lá para fazer a nossa. Pai Léo não quer. Pai Léo já está de recesso. Já está de recesso. Está de recesso, Pai Léo? Ainda não. Bom, vamos lá para a nossa oração, não é? Prepare aí sua água, acenda sua velhinha. Esse momento é importante, viu, gente? Para quem ouve aí, põe a sua aguinha aí para fluidificar, porque existe sim. Se você se conectar na oração, existe sim a espiritualidade aí, trazendo essa energia
boa aí para a sua água e para o seu ambiente. E uma oração que hoje eu puxei aqui, peguei aqui aleatoriamente, mas uma oração que fala uma oração para o ano novo e fechamento de ciclos. Olha aí, a gente que está no ano 9, né, numerologicamente. Mas a Umbanda não fala de numerologia. Tá tudo bem, gente. Vamos fazer um programa desse na próximo do ano novo. Hein? É isso aí. Então, se você somar 2025, é um número 9. O número tem uma energia, o 9 representa fechamentos de ciclos. O que é um fechamento de ciclo? Eu vou morrer? A morte também pode ser um fechamento de ciclo. Mas calma, né? Estou falando de fechamentos de ciclos daquilo que a gente precisa No limpar. baralho cigano, a carta da morte, muitas vezes, ela responde como algo positivo, né? Que não é a morte, sim o fechamento de um ciclo. É fechamento, algo que você precisa morrer para você renascer, né? Tanto que na carta do baralho cigano da morte, tem um sol no fundo, né? Então mostra o renascimento, mostra a luz, né? Há de brilhar mais uma vez. E é aquilo, né? A gente só começa um ciclo novo quando a gente realmente limpa todas as gavetas, né? Mentais, espirituais, isso daí tem que passar inevitavelmente por nós, né? Então vamos lá. Oração para o ano novo e 2026, Rodrigo vem aí, hein? Vai voltar a trabalhar, hein? Um novo homem, hein? Opa, 2026 da era de... aliás, dicas fitness, hein, nos próximos programas. Né? Você que quer aprender a emagrecer com a gente, reze para nós, tá? Porque olha, também tá eu vou falar uma coisa. Nós começamos a caminhar e veio a chuva. E já choveu. Tá vendo? Eu ia caminhar. Mas eu vou achar um lugar. Se você tiver aqui de São Paulo, indique da Zona Leste, indique um lugar que a gente pode caminhar. Um parque fechado. Que a gente caminhe não fechado, porque a gente andou ontem bonitinho e hoje choveu. Aí, tá vendo? Qualquer hora vão lá no Ibirapuera, no Serete, nos parques da vida, vocês nos encontrarão. Juntos em oração. Deus nosso Pai, neste momento de passagem, voltamos os nossos corações a Ti com imensa gratidão. Agradecemos por tudo que vivemos nesse ciclo que agora se encerra, pelas alegrias e conquistas, pelas lições aprendidas dos desafios e por Tua presença constante, que foi a nossa força, paz e esperança. Reconhecemos que a vida é feita de ciclos e hoje, com consciência tranquila, encerramos as histórias inacabadas e os caminhos que precisam chegar ao seu fim. Desfazemos a nós os desentendimentos e as inconformidades, liberando o passado com perdão e amor, para que a estrada à frente se clareie. Com o coração leve, queremos iniciar uma nova e mais autêntica e sincera vida, pedindo que nos acompanhem em cada um desses novos passos que chegarão. Dai-nos, Pai Oxalá, a paz para todos e o amor para cada um. Conceda-nos a coragem para que o trabalho seja edificante na fé, para alcançarmos as metas desejadas e sabedoria para respirarmos a dimensão do equilíbrio, e que possamos renovar as nossas forças e voar alto como águias, correndo e caminhando sem nos cansar. Confiamos na Tua força, Pai Oxalá, e apoiamos no Teu cajado, no Teu manto branco, como um próprio pensamento de entendimento e libertação, para que essa nova jornada seja de bênçãos, caminhos abertos, e que reine a justiça, a igualdade e a solidariedade. Por fim, e não menos importante, que o Senhor possa sempre nos amparar nos momentos de dor e nos trazer a consciência nos momentos de elevação. Que seja em seu nome esse manto branco nos protegendo para um novo caminhar. Axé, graças a Deus, Epa Baba Oxalá. Vamos pedir para que a espiritualidade fluidifique essa água, trazendo paz, amor aos nossos corações, e entendendo que é necessário esse momento também de conexão com a nossa espiritualidade, nos ligando à energia mais pura de nosso Pai Oxalá e de todas as entidades e orixás da nossa Umbanda. Que possamos sempre receber essa energia de luz e de amor nos nossos caminhos e principalmente nessa finalização de ano que nos leva sempre a reflexões, a pensamentos, e que possamos sempre ter pensamentos de luz e de amor para a nossa nova caminhada. Que assim seja e assim será. Graças a Deus. Graças a Deus. E é nesse clima que a gente termina o nosso programa de hoje. Boa noite, Mãe Priscila. Boa noite a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de compartilhar. E lembrando que essa semana, para você que assiste o Saravá Podcast,
é o último episódio do Saravá Podcast, que tá muito legal aí, né? Encerrando. Quem será? Quem é? Encerrando a temporada aí, foi a quarta, né? Quarta temporada do Saravá Podcast. E para a próxima a gente já tem algumas pessoas aí em mente aí. Vai ser bem bacana. Essa temporada foi bem legal. Se você não assistiu, assista aí. Tem papos super bacanas aí na playlist do Saravá Podcast. Então, se inscreva no canal, apoie o canal também, não Apoia-se Painel das Pedreiras, que ajuda aí o nosso canal também. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Painel, mãe Priscila. Estamos aí, chegando em mais um ano, tem mais alguns programas, mas sempre com vocês, porque é gostoso o papo, um axé para todo mundo, bons finais de ciclo e bons começos de ciclos novos. Até. E aí, semana que vem a gente volta, vamos falar das macumbinhas de final de ano. Xiii, mãe Priscila, vai dar problema. Vamos falar disso, hein? É isso. Boa noite, se você quiser saber mais, procure o terreiro. Um abraço, saravá e até quarta que vem, pessoal. Valeu! Você acabou de ouvir Estação Umbanda, com apresentação de Painel das Pedreiras e participação de Mãe Priscila das Águas e Rodrigo Ressuti.